irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós adoramos a Deus porque Ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Que alegria! Nós nos reunimos para dar graças a Deus pelos 65 anos da Igreja Araraquara. Que bom ter você conosco, você que nos visita. Sejam bem-vindos. A casa do Senhor é a nossa casa. A gente chega Água que jorra
momento. Amém. E nós sentimos a Tua presença. Amém, Senhor Jesus. Que o Senhor se fez presente e recebeu o nosso louvor e a nossa Verdade, adoração. Senhor. Que o Senhor possa nos preparar agora, Sim. para ouvir a Tua palavra. Sim, meu Deus. Estamos com os nossos corações abertos. Amém, Pai, Jesus. ouvir o Teu falar. Sim, meu Pai. Que eu possa usar a pessoa que vai trazer a Sim, Tua palavra. meu Deus. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Esse mês de aniversário, nós temos falado ao longo do mês sobre igreja. Aleluia. Falamos no primeiro domingo sobre generosidade, falamos sobre serviço e missão. E hoje, quando nós celebramos os 65 anos da IPI, nós falamos sobre comunhão. E comunhão, a gente não tem como falar sozinho. Comunhão, a gente fala com os outros, a gente celebra, a gente conversa. E eu convidei o reverendo Eduardo, eu queria chamá-lo aqui na frente. E quem me conhece sabe que eu sempre falo, né? O reino é um reino de amigos. Glória a Deus. E o Du é um amigo longevo. Seminário do Du. Ser dele, tá? Não do meu, do seminário dele. E Deus tem me presenteado com a amizade dele. E eu sei que presenteou essa igreja também, não só com o seu serviço, mas com a sua amizade, com o seu carinho, né? E foi seminarista aqui. E aí, né, não só isso, agora ele está na IPI de Catanduva, que lá no passado foi a igreja mãe da IPI de Araraquara. Nós éramos congregação da IPI de Catanduva, olha que alegria. Aleluia. Então, é uma satisfação dupla, né, do Eduardo estar conosco nessa manhã. Tripla, pessoal da igreja, e eu sei dos irmãos e dos vários irmãos que vieram para revê-lo, para abraçá-lo. Só que ele não está sozinho. Eu vou deixar depois você apresentá-lo, tá? Vai que é para não cometer gafe, tá? Seja bem-vindo, eu já falei. E repito, gente, não é só a gente falar, ai, seja bem-vindo, é uma alegria tê-los aqui. Você não sabe como a gente está feliz de todos vocês que estão aqui. E eu queria chamar o reverendo Agilson para orar pela vida do Du, para passar-lhe a palavra e ele ficar à vontade e falar. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pastor amado, Obrigada, Jesus. como já foi dito, Senhor, já sentimos a Tua presença nesta manhã. Obrigada, Senhor. Ó, como é bom, Senhor, como nos conforta o coração a Tua presença, como um bálsamo, Senhor, que alivia as tensões desta vida. E nesse instante, nós queremos, Senhor, Te louvar, também pela vida do Eduardo. Deus Todo-Poderoso, fale, Senhor, através dele, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, porque nós precisamos, Senhor, da Tua palavra, para caminhar neste mundo sem razão. Então, nesse instante, nós pedimos, Senhor, iluminação da Tua palavra na vida do reverendo Eduardo. Amém. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia. Com muita alegria que eu torno a ocupar esse púlpito, né, púlpito que foi formativo para mim, né, nos meus anos de seminarista, um dos anos mais felizes do meu ministério, pude passar aqui, não apenas como seminarista, como regente do coral aqui da vila. Então, foram anos muito felizes, dos quais eu guardo lembranças muito queridas. Nem parece que já faz 10 anos, 11. Eu trago o abraço da igreja de Catanduva, do conselho também dos irmãos da igreja, né, com muita alegria, com muita satisfação que eles me enviaram para cá, quando eu falei, recebi o convite, não, vai sim. Então, trago o abraço dos irmãos de Catanduva também. Está comigo a Mariana, minha namorada. Glória a Deus. Glória a Deus. Minha resposta de oração. Então é com muita alegria que a gente pode estar aqui celebrando mais um ano de vida nessa igreja que é do nosso coração. Amém. Queridos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, os versículos 17 a 34, né, quando a reverenda Gisele falou da série de mensagens, né, dos assuntos que estavam sendo trabalhados esse mês, e me incumbiu de falar de comunhão, né, e incluiu, não, vamos fazer Santa Ceia também, a ocasião pede, é impossível pregar outro texto. Na verdade é possível pregar outro texto, mas vamos trabalhar com esse aqui porque ele, na minha opinião, é o mais rico para tratar disso.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, os versos 17 a 34. Ouçamos a palavra do Senhor. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? O que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, mas, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos, depois que chegar aí. Palavra do Senhor, pela qual damos sempre graças a Deus. Amém. Oremos uma vez mais. Deus Todo-Poderoso, Amém. que nos ensinaste que todos os nossos feitos sem amor de nada valem. Renova em nós o teu Santo Espírito e derrame em nossos corações o sobremodo excelente dom do amor, vínculo da paz e de toda virtude, sem o qual nada pode subsistir diante de ti. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. No início desse ano, foi polêmica na internet a existência de uma área VIP em algumas unidades da Igreja Batista da Lagoinha. Área VIP na igreja. Especial ali nas igrejas de Alphaville, em São Paulo, e em Orlando, nos Estados Unidos. E a área VIP conta com um acesso separado, um estacionamento exclusivo, banheiros separados e, no caso da festa de Ano Novo deles, mesa de frios e open bar, de bebidas não alcoólicas, claro. É a camarotização da igreja. E nada diferente do que a gente vê nos camarotes de luxo dos shows e festivais de música mundo afora, mas especialmente no Brasil. No Brasil, a cultura do camarote, da área VIP, é muito mais forte até do que nos festivais no exterior. Sim, tem o componente do conforto, e quem não gosta de um pouquinho mais de conforto, quem não gosta, principalmente em aeroporto e rodoviária, de esperar no ar-condicionado, numa cadeira mais estofada, né, com uma aguinha gelada, quem não gosta de um pouquinho mais de conforto? Mas, para além da busca do conforto, essa camarotização nos shows e agora na igreja também, revela um certo prazer na exclusividade, de não estar no meio do povão, de se sentir um pouquinho superior à maioria. E esse gosto pela exclusividade é o realmente problemático, porque a exclusividade, por natureza, exclui.
De certa forma, é exatamente isso que Paulo está denunciando na igreja de Corinto, no texto que a gente acabou de ler. Os problemas espirituais dos irmãos de Corinto se manifestam na sua vida de culto, e principalmente no culto de Santa Ceia, o culto eucarístico. O que está acontecendo aqui, pastor? Paulo fundou a igreja de Corinto aproximadamente no ano 50, no fim da sua segunda viagem missionária. Alguns anos depois, durante a sua passagem em Éfeso, na terceira viagem missionária, Paulo recebe notícias de dificuldades, de problemas, de ruído na igreja de Corinto. Alguns mensageiros da igreja foram lá, enviados pelo conselho da igreja para tratar com Paulo de alguns problemas, mas, além desses, alguns outros mensageiros enviados pela família da Chloe foram também dar algumas notícias que os mensageiros do conselho não falaram. E o conjunto da notícia é: a igreja de Corinto está passando por problemas de rivalidade dentro da igreja, de divisões dentro da igreja, de comportamento imoral por irmãos da igreja, de mau testemunho na sociedade, além de ensinos falsos a respeito dos dons espirituais. Então a primeira carta aos Coríntios é um exemplo de uma carta de repreensão, uma carta dura, pesada do apóstolo Paulo, tratando em sequência desses problemas. Então nos capítulos 1 a 4, Paulo vai falar dos partidarismos e da polarização em torno de lideranças, porque, eu gosto mais da pregação do Paulo, eu gosto mais da pregação do Apolo, eu gosto mais da pregação do Pedro, e uns dizendo, não gosto de ninguém, eu sou de Jesus. E quem falava que era de Jesus se achando mais que todo mundo também. Paulo vai tratar nos capítulos 5 e 6 dos problemas de imoralidade dentro da igreja, de problemas de conduta sexual, de problemas até de brigas de irmãos na justiça comum, na justiça secular. No capítulo 7 ele vai tratar de problemas a respeito do casamento. Nos capítulos 8 a 10, os problemas de comida sacrificada a ídolos que estavam gerando escândalo dentro da igreja. E no capítulo 11 ele vai dizer que tudo isso deságua dentro da vida de culto da igreja. Está tendo desordem dentro do culto, e isso é reflexo de todos esses outros problemas que vocês estão vivendo aí. Todos os nossos problemas desaguam na nossa vida de culto. Quando a nossa vida espiritual não está legal, isso vai desaguar em problemas na nossa forma de cultuar a Deus, na nossa vida em comunidade junto com Deus. E isso vai refletir de maneira muito especial, de maneira muito profunda, na forma como os irmãos estavam celebrando a Santa Ceia. E a grande bronca desse trecho que a gente leu é que os irmãos estavam tendo divisões na hora de sentar para comer a Santa Ceia. E a Santa Ceia ali em Corinto era uma comunidade de origem grega principalmente, então essa reunião tomava a forma de um jantar formal do mundo grego, do mundo clássico. Então o que acontecia é que no mundo clássico existiam esses jantares formais que eram os grandes acontecimentos da cidade. Então o anfitrião dava um banquete, ele tinha a mesa dos convidados de honra, quem sentasse mais perto era o convidado mais importante, e tinha uma segunda mesa para o resto dos convidados. E geralmente a comida e a bebida da mesa de honra eram mais finos, mais chiques do que aquilo que era servido para os convidados comuns. Cardápios diferenciados. E na igreja existia um outro problema, além desse problema, mesas separadas, alguns irmãos ali aparecendo mais do que outros. Na igreja havia também irmãos que eram escravos, que eram funcionários, que eram empregados, que tinham o seu trabalho e precisavam se liberar do seu trabalho para depois vir para a igreja. Então eles chegavam depois e cada um trazia o seu prato. E o que estava acontecendo é que eles não traziam cada um o seu prato para compartilhar com os irmãos. Como a gente faz, um junta-panela da igreja, que a gente costuma fazer, eles faziam, mas não juntavam, cada um levava a sua marmitinha e comia ali, sentado todo mundo junto. E acontecia que o pessoal que chegava primeiro, aqueles que tinham essa folga no dia do Senhor, que não era, domingo não era feriado naquela época, como é para a maioria de nós hoje, os irmãos que trabalhavam chegavam depois e talvez eles não tivessem nem o que trazer para comer. Então Paulo denuncia isso: tem gente saindo com fome da ceia da igreja, da reunião da igreja, que coisa feia. Quando tem gente que está se empanturrando, e inclusive tem gente que está saindo tonta, está saindo embriagada da Santa Ceia da igreja.
Então Paulo denuncia, olha, não é legal isso. Nisso que eu vos prescrevo agora, eu não vos louvo, se a gente lembrar da tradução da Almeida. Nisso agora que eu vou falar, eu não tenho nada como elogiar vocês. Não está legal a conduta de vocês aqui. E Paulo vai anunciar o juízo de Deus sobre quem leva a vida de culto dessa maneira. Olha, vocês participando da mesa do Senhor desse jeito, vocês estão comendo, não é o corpo e o sangue de Jesus. Vocês não estão comendo o cálice da bênção, o pão da graça de Deus. Vocês estão comendo juízo para si. E é por causa disso que tem gente aí no meio de vocês doente, e gente inclusive que está até morrendo por causa disso. Quando Paulo fala dormiram, ele está fazendo aqui ele está disfarçando a questão da morte, né? Ele está aliviando para falar da morte, mas olha, tem gente que está morrendo por causa dessa falta de respeito, dessa falta de reverência de vocês com a vida de culto e principalmente com a ceia do Senhor. Então, os nossos problemas espirituais, os problemas espirituais dos irmãos de Corinto, né, tratando os dons de uma maneira antibíblica, tratando a comunhão, tratando o estar junto de uma maneira antibíblica, desconsiderando os irmãos mais fracos e mais pobres, tudo isso deságua, e esse egoísmo todo, esse partidarismo todo, resulta numa Santa Ceia egoísta, uma Santa Ceia que não é comunhão, uma Santa Ceia que não é koinonia, se é para usar a palavra grega. É interessante que no português a gente usa a palavra comunhão no sentido horizontal e no sentido vertical, né? O americano tem duas palavras para isso, o inglês tem duas palavras para isso, né? Fellowship, para falar, né, da comunhão entre os irmãos, e communion, né, para falar da nossa comunhão mesmo com Deus. Agora, em português, a gente chama tudo de comunhão, e eu acho emblemático isso, importante isso, porque a gente não consegue ter comunhão com Deus se a nossa comunhão com o irmão estiver quebrada. Impossível. E é isso que Paulo está denunciando na vida da igreja de Corinto. Agora, os nossos problemas espirituais também se manifestam na nossa vida de culto. Não é um problema só lá de Corinto. Aconteceu lá, agora não acontece mais. A gente está avisado, a gente tem a Bíblia, a gente está avisado. Será que a gente não reproduz isso na nossa vida? Existe um ditado no meio evangélico de que o louvor é o ministério da igreja que é mais atacado pelo inimigo. Talvez hoje em dia seja porque o louvor recebeu sim um destaque, que a música, que o nosso estar juntos louvando a Deus se torna um meio de graça, né? Tem até um poder sacramental no louvor. Se isso combina com a gente como reformados ou não vamos entrar nisso, mas se a gente considera o louvor um meio de graça, sim, o inimigo vai atacar. Se a gente trata, e às vezes a gente até muda a nossa disposição de igreja, né? Se antigamente a gente entrava numa igreja, mesa na frente, púlpito na frente, pia batismal na frente, em muitas igrejas hoje existe um palco, a banda, e o pastor dispensa o púlpito, às vezes a mesa da ceia só é montada no dia que tem ceia, batismo, quando tem, vai numa tigelinha mesmo, sabe? Esse descompasso entre os meios de graça. Estou dizendo que é errado? Cada igreja tem o seu jeito de se organizar. O que eu quero dizer é que aquilo que a gente considerar mais importante vai ser mais atacado. Então, se a gente considera o louvor importante, ele vai ser atacado. Se a gente considera a palavra importante, vai aparecer 1 milhão de coisas mais interessantes para fazer do que estudar e ouvir a palavra. Se a gente considera os sacramentos importantes, vai aparecer alguma coisa para a gente deixar de dar importância também. Então, aquilo que a gente considera importante dentro da igreja vai ser atacado. Agora, vai ser atacado dessas formas que a gente viu no texto. Então, de repente, a gente começa a ver rivalidades dentro do conjunto de louvor. Acontece, não sei se acontece aqui, na minha igreja acontece, né? Gente que começa a querer mais holofote do que o outro, às vezes holofote literal, às vezes eles colocam, né, jogo de luz na igreja, quer holofote, quer aparecer mais que o outro, quer fazer um solo mais comprido, quer um solo na hora do vocal também, quer uma oportunidade para cantar sozinho, quer aparecer. Isso é exclusividade dos irmãos? Não, tem muito pastor que adora o som da própria voz também, né? Fala muito porque gosta do som da própria voz, mas na hora de espremer o conteúdo daquilo que ele traz, o que ele traz não é a palavra de Deus. Igual aquilo que Paulo denunciou: quando vocês se reúnem, não é a ceia, Senhor, que vocês estão comendo. Quando a gente trabalha na igreja movido por essas motivações falsas,
por rivalidades, por egoísmo, por vontade de aparecer, sem ligar para a comunhão com os outros irmãos, aquilo que a gente está cantando não é louvor, aquilo que a gente está ouvindo não é palavra, aquilo que a gente está comendo e bebendo não é o corpo e o sangue de Jesus. Então, quando a gente tem problemas, ou então o problema da hipocrisia, né, que leva uma vida bonita dentro da igreja, ora bonito, imposta a voz, usa até palavra mais difícil na hora da oração, parece, já gente que parece que consulta o dicionário antes de ir para a igreja no domingo, na hora de orar faz aquela oração bonita, com a voz impostada, né, invoca o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o sempre eterno e outras palavras complicadas, ora bonito na igreja, mas lá fora tem uma vida que não condiz. De segunda a sexta é nó cego no mercado, tem um nome sujo na praça, dá mau testemunho de outros jeitos, distrata garçom e balconista em caixa de mercado, que é, sabe, quando não tem uma vida que condiz. Na igreja é todo bonitinho, todo santarrão, mas lá fora tem uma vida de um testemunho que não condiz. Na história da igreja nós temos problemas com isso, igrejas que começam bem e caminham bem, mas de repente por causa desse tipo de problema se esvaziam. Isso já aconteceu na história desta igreja, já aconteceu na história da igreja onde eu sou pastor também. Problemas de testemunho que desagam em uma doença dentro da vida da igreja, e a igreja acaba diminuindo, e não poucas que morrem. Então, igrejas que perdem com isso estatura, perdem com isso autoridade no lugar onde elas estão, na cidade onde elas estão, e até dentro da igreja mais ampla, do presbitério e da denominação. Mas pastor, o que fazer então? Esse é o problema, qual é a graça? Qual é a solução que Deus traz para isso? Porque só Deus pode solucionar. E no nosso texto, a ceia do Senhor, a Eucaristia, a Santa Comunhão, ela é fonte e instrumento da comunhão para Corinto. Paulo vai sinalizar nas palavras da instituição da ceia, nos versículos 23 a 26, a nossa igualdade. Um e o mesmo corpo foi entregue por todos nós. Jesus é um só. Como é que você quer um Jesus para você e o outro irmão arrume o Jesus dele? Não. Um só Jesus foi entregue por nós. Um só sangue de Jesus foi derramado por todos nós. Nós somos igualados no corpo e no sangue de Cristo, de modo que Paulo vai dizer em outra passagem que, olha, em Cristo não tem mais judeu nem gentio, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher. Essas diferenças e o que elas importam para a nossa vida são eliminadas no sangue de Jesus. Nós temos uma só aliança no mesmo sangue que nos une, um e o mesmo sacrifício de Jesus, que nós anunciamos todas as vezes que comemos este pão e bebemos esse cálice. Nós rememoramos, atualizamos o sacrifício de Jesus, não no sentido de repetir aquilo que aconteceu na cruz. Jesus morreu de uma vez por todas, mas no sentido de trazer espiritualmente para o nosso momento as graças, os benefícios, o poder daquele momento na cruz. Então a ceia do Senhor gera a nossa unidade por meio da aliança do sangue de Cristo. As palavras da instituição aqui de 1 Coríntios são o primeiro registro delas no Novo Testamento. A primeira carta aos Coríntios foi escrita antes do Evangelho de Marcos, que foi o primeiro dos Evangelhos. Então, Paulo inaugura essa noção, pelo menos por escrito, porque ele recebeu do Senhor, que também entregou, aquilo que os irmãos já conheciam de boca, mas Paulo registra por escrito pela primeira vez, e chegou até nós. Um só corpo, um só sangue, entregues por nós, e assim nos une. No capítulo anterior, quando Paulo ainda estava falando da questão da comida sacrificada a ídolos, ele adianta esse assunto também. Os versículos 15 a 18 do capítulo 10 vão nos dizer assim: olha, vocês são pessoas sensatas, julguem por si mesmos se o que eu digo é verdade. Quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Acaso
os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar? Nós estamos partilhando do mesmo sacrifício de Jesus, aquele que foi feito 2000 anos atrás em nosso favor no Calvário. Então a ceia do Senhor sinaliza hoje, dá testemunho hoje da nossa unidade, dá testemunho de uma unidade que existe, se ela existir, ou que deveria existir, se a nossa vida estiver tendo problemas. No mundo clássico, igualar os convidados era má etiqueta. Naqueles jantares formais do mundo grego, se você servisse a mesma coisa para o convidado aqui do seu lado e para o convidado que sentou lá no fundão, isso era um mau testemunho e uma má etiqueta. O convidado de honra se sentia ofendido. Agora, Jesus está propondo exatamente isso na Santa Ceia. No Evangelho de João, o que ele faz antes de fazer a ceia, antes de instituir a ceia? Ele tira a roupa de festa. Se fosse nos nossos dias, ele tirava o smoking, passou a mão numa bacia, pendurou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Esse serviço era do escravo mais baixo da casa, né? Era o serviço mais degradante, né? Aquele que ficasse com isso na escala é o que estava sem moral nenhuma dentro da casa, sem moral nenhuma com o seu Senhor. Jesus, o anfitrião, tira a roupa de festa e lava os pés aos discípulos. Se ele, Jesus vai dizer isso, se eu, que sou o mestre e Senhor, faço isso, vocês têm que fazer isso uns pelos outros também. Então, a gente tem que se alegrar em estar igualados uns com os outros na mesa do Senhor. Por essas e outras, né, separou-se na história da igreja o ágape, né, a refeição comunitária junto à panela da igreja, se separou da celebração da Santa Ceia, do ritual do pão e do vinho. Por quê? Para evitar essa bagunça que estava acontecendo, até se tornar esse comer e beber simbólico de um pedacinho de pão e de um gole, de um cálicezinho de vinho. E a própria igreja passou a providenciar o pão e vinho para não ter diferença. Não tem esse negócio do chique traz aquele pão de trigo importado e o pobre traz aquela torrada de anteontem que ele comprou ali. Não, nós somos um, nós somos igualados na mesa do Senhor. Paulo vai falar então de discernir o corpo, ou de honrar o corpo, na tradução, na nova versão transformadora. Quando a gente fala disso, a gente não está falando daquelas brigas do tempo da reforma, porque é transubstanciação, ou é presença espiritual, ou é só memorial, como é uma discussão que acontece ainda hoje. Né? Jesus não está falando disso, Paulo não está falando disso, não é disso que se trata de servir o corpo. É a gente ter noção de que nesse momento nós estamos participando da cruz, nós estamos participando do corpo de Jesus rasgado, nós estamos participando do sangue de Jesus derramado e do poder espiritual daquela hora. Então, quando a gente come e bebe de qualquer jeito, quando a gente come e bebe, tá, eu estou obrigado por irmão, mas tá, estou participando da Santa Ceia. Quando a gente come estando em uma situação de divisão, quando a gente come e bebe, sabendo que lá fora a nossa vida está de qualquer jeito, nós estamos comendo e bebendo indignamente. Nós estamos comendo e bebendo veneno para a nossa alma, não é alimento para a nossa alma. Isso é participar indignamente. Mas e aí, pastor? E aí, que o convite que Paulo faz é: examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão. Né? Tem muita gente que, não, eu estou numa situação complicada de vida, né? eu sei que eu tenho esse pecado aqui, né? Ou então eu fui disciplinado, né? Eu estou afastado da comunhão, eu não estou nem com jeito de chegar para tomar a Santa Ceia. E Paulo diz examine-se o homem a si mesmo e assim coma. Na tradição reformada, todo culto a gente tem um momento de confessar os pecados, que é justamente para a gente poder chegar na mesa do Senhor de mãos limpas, de lábios puros. Nós somos convidados, agora sim, confessei o meu pecado, fui perdoado, vou participar da mesa do Senhor. Mas que isso seja motivação para a gente melhorar de vida lá fora, de segunda a sábado. Porque se a gente participar de qualquer jeito, decidido a continuar vivendo de qualquer jeito, a gente está comendo e bebendo veneno para a gente mesmo. Mas a ceia do Senhor é fonte e instrumento da comunhão. E se era para os irmãos de Corinto, é para nós também. A ceia do Senhor é fonte e instrumento da nossa comunhão.
Na Santa Ceia nós somos convidados a examinar os nossos corações quanto à nossa motivação para ser igreja e para estar na igreja. Então, por que eu participo em tal ministério? Para que eu participo no louvor? Para que eu participo na diaconia? Para que eu participo ministrando a palavra? Para que eu participo no conselho, servindo como presbítero, servindo como pastor? Para que eu estou aqui? Eu estou aqui para aparecer? Eu estou aqui porque eu quero fazer as coisas do meu jeito? Porque eu quero deixar a igreja com a minha cara? Ou eu estou aqui para servir? Nós somos convidados a examinar os nossos corações quanto à nossa motivação para estar na igreja e para ser igreja. Nós somos convidados a identificar no nosso coração o nosso ego, o nosso orgulho e o nosso egoísmo, quando a gente tem vontade de aparecer, vontade de fazer do nosso jeito, vontade de ser melhor, ou de fazer melhor porque eu acho que o meu jeito é melhor. Nós somos convidados a identificar o nosso partidarismo, quando a gente faz dos nossos gostos e preferências aquilo que vale mais, a nossa bandeira, o nosso cavalo de batalha. Nós somos convidados a identificar o pecado que mais nos seduz, e cada um tem um, todo mundo tem um pecado que é aquele pecado que me pega, aquele pecado que volta e meia eu dou uma tropeçada, o meu espinho na carne. Cada um tem o seu. A Santa Ceia nos convida a examinar o nosso coração e a sacrificar tudo isso, o meu ego, o meu orgulho, a minha vontade, o meu gosto, o meu pecado, a sacrificar tudo isso no altar do Senhor, para assim podermos sentar na mesa e cear com Ele. Faz parte do convite do discipulado de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quando a participação na ceia do Senhor nos motiva a endireitar a vida, não pode ser na nossa força. Não, tá bom, estou decidido e vou melhorar de vida. Não vai. Por conta própria a gente não consegue. A gente depende da graça de Deus. E graças a Deus, a ceia do Senhor é meio de graça. É poder de Deus justamente para a gente fazer isso. Então que a gente não tenha orgulho de falar, eu vou mudar de vida. Sozinho a gente não vai. Sozinho a gente tropeça e cai saindo da escada aí na porta da rua. Não. A ceia do Senhor traz o poder da cruz canalizados nesse pedacinho de pão e nesse gole de vinho. Porque é o próprio Senhor Jesus que se entregou por nós e cuja entrega é trazida daquele momento distante no Calvário para o nosso momento aqui e agora. João Calvino que vai dizer, olha, na Santa Ceia, nós é que somos elevados aos céus, A oração de consagração da Santa Ceia Antiga dizia, elevemos os corações. Nós somos elevados pelo próprio Deus, a presença de Jesus, para comer e beber com Ele. Nós somos levados àquele momento distante do Calvário, do Morro da Caveira, onde Jesus foi crucificado, na saída de Jerusalém, trazidos àquele poder para ser o nosso poder, para ser o combustível para a nossa alma, o poder da nossa fé, o alimento da nossa fé. Mas para funcionar, nós precisamos obedecer ao que Jesus nos convida: entrega, obediência, sacrifício do eu, por amor a Deus e aos irmãos, assim como Jesus fez. Assim nós participamos do seu corpo e sangue. Quando pela graça de Deus nós conseguimos viver essa realidade, a Santa Ceia se torna testemunho poderoso da nossa unidade. Quando nós comemos e bebemos, nós dizemos, essa é a realidade que nós ansiamos, que nós queremos começar a viver desde já. Maranata, vem Senhor Jesus, que o seu reino se manifeste na nossa vida em igreja e em todo o mundo, de maneira definitiva, e que comece por nós. A Santa Ceia é convite amoroso, não é prêmio de bom comportamento. Então, pastor, mas eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, um pecado que eu tenho dificuldade de largar, não vou comer da Santa Ceia. Come sim, porque ela é combustível para você, ela é poder de Deus para você poder mudar de vida. Se você quer mudar de vida, coma do pão, beba do cálice, são poder de Jesus para a sua vida. Concluindo, pastor, que texto pesado para um sermão de festa de aniversário da igreja, hein? Você pregou um mau exemplo, não podia ter trazido um texto mais leve, falando do bom exemplo, por exemplo, a igreja de Atos? Podia. Vou terminar com esse texto então, Atos 2, de 42 a 47. Todos se dedicaram de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração.
Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Que Jesus nos conduza daquilo que nós somos para aquilo que nós devemos ser. Que a nossa participação na ceia do Senhor nos traga a unidade, nos traga a comunhão, que faça da nossa unidade testemunho para a cidade de Araraquara e para o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a participar da ceia do Senhor, nós somos convidados a manifestar a unidade do corpo por meio do comer do pão, por meio do beber do cálice. Esta mesa não pertence à IPI de Araraquara apenas, ela não pertence à Igreja Presbiteriana apenas. Essa mesa é do Senhor Jesus, e a ela são bem-vindos todos aqueles que nele confiam e dele dependem, e reconhecem a sua dependência dele para a sua salvação, para a sua vida. Se você ama o Senhor Jesus, você é convidado a dar testemunho da sua fé e do seu amor, participando do pão, participando do cálice. Eu quero convidar os irmãos a ficarmos de pé, nós vamos orar. Nós vamos então separar do uso comum estes elementos do pão e do vinho, para que eles sejam para nós a comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celeste, nós elevamos a Ti os nossos corações e Te rendemos as mais humildes e sinceras graças, glórias, honras e louvores por Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque, Senhor, Tu criaste a humanidade à Tua imagem e semelhança, e quando nós deturpamos com o pecado essa imagem e semelhança em nós, o Senhor não nos abandonou, mas continuou nos amando, e o Senhor manifesta o Teu amor por nós, enviando-nos profetas para anunciar a Tua palavra, dando-nos a Tua lei, e na plenitude do tempo enviando o Senhor Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que sob a lei estavam. O Senhor Jesus, que se esvaziou a si mesmo, não se agarrou a ser igual a Ti, mas se esvaziou, se fez homem, e assim foi obediente até a morte, e morte de cruz, em amor por nós, que nos diz que não há maior amor do que esse, do que dar alguém a sua vida pelos seus amigos, que não nos chama de servos, mas de amigos, que se faz nosso irmão mais velho, que se faz carne como nós, entrega a sua carne para que nós possamos ter vida. Ele nos dá da sua vida, Ele vive a nossa morte para que nós tenhamos a sua vida. Muito obrigado, Senhor, porque por meio dessa vida e do poder da sua palavra e do poder dos seus sacramentos, do poder do seu louvor, do poder da oração que Ele nos confia, nós podemos ser igreja, nós podemos nos achegar a Ti pelo novo e vivo caminho que vem pelo sangue, pelo véu da carne rasgada de Cristo. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos convida a sermos contigo e a sermos igreja. O Senhor nos chama a, em comunhão, participarmos do reino de Deus, a sermos reino de Deus para aquele que está à nossa volta, não apenas dentro do templo, mas na cidade, no lugar onde nós trabalhamos e estudamos. Ó Deus, sê conosco, sê com esta igreja, sê com as nossas congregações em Ibaté e São Carlos, manifesta o poder da Tua cruz nas nossas vidas como igreja, para a glória única e exclusivamente do Teu nome, Pai. E nós te damos graças, Senhor, porque antes de se entregar por nós, o Senhor Jesus instituiu para nós e para o nosso bem este sacramento do pão e do vinho, qual agora em obediência nos achegamos à Tua santa mesa para celebrar. Cumpre, portanto, ó Deus, a Tua bendita palavra, e envia o Teu Santo Espírito sobre nós de maneira renovada, e também sobre essas Tuas dádivas de pão e de vinho, para que sejam para nós outros a comunhão do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim.
semelhante modo, após haver iniciado, o Senhor tomou também o cálice, o abençoou e o deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Porque nisso consiste a nossa fé e o motivo da nossa viva esperança. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos a morte e a ressurreição do Senhor até que Ele venha. E confiados nesta fé, oramos juntos como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Deus Pai Todo-Poderoso, agora e para sempre. Amém. Amém. Diz o Senhor Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Comamos o pão. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Demos graças ao nosso Deus. Reverendo Gisele. Pai de amor, nós bendizemos o teu santo e bendito nome. Amém. Obrigada pelo teu corpo, pelo teu sangue, Obrigado. que o Senhor derramou na cruz, que foi partido e rasgado É verdade. por amor de nós. Obrigada por esse vinho, por esse pão, que nos traz a memória do que o Senhor nos fez, Amém. que faz com que nós saiamos daqui proclamando Amém. a tua vinda, até que o Senhor venha novamente. Nós nos alegramos, ainda que o nosso trabalho, Senhor, não dê frutos, nós nos alegraremos em Ti, porque é em Ti que nós temos comunhão verdadeira, Senhor. Nós te damos graças, porque a Tua presença se faz viva e verdadeira no nosso meio. Obrigada por essa igreja, obrigada por cada um que aqui está, que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, convictos do Seu amor e da Sua graça, expressa de uma forma tão única e singela. Nós te bendizemos e te adoramos, ó Pai, por esse momento, pela comunhão que temos em Cristo Jesus. Amém. Abençoe e vos guarde. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós a sua face e vos dê a paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco permaneça hoje e para todos sempre. Amém.